Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos dar sequência nas nossas atividades do curso de especialização em fitoterapia clínica, com o módulo de hoje tratando de fitoterapia em ginecologia. A ideia aqui era apresentar então todo esse conjunto, esse arsenal, revisando a fisiopatologia de cada uma dessas doenças e depois apresentando as plantas medicinais associadas a cada um desses contextos patológicos apresentados ou relacionados com o sistema genital feminino. O primeiro dos contextos patológicos que a gente vai trabalhar então é a síndrome dos ovários policísticos, no Brasil abreviado como SOP. O tratamento fitoterápico baseia-se na modulação, como nós vimos em todos os nossos módulos, na modulação de tudo que está errado, restaurando o padrão de funcionamento fisiológico desse sistema. Vamos dar uma olhada aqui o que é possível fazer. Por exemplo, no contexto do estresse. No contexto do estresse, a mulher que, quando detectada na anamnese integrativa, é diagnosticada com fatores estressores muito proeminentes, é importante que a gente entre com adaptógenos. Por exemplo, se eu tiver uma paciente que tem estresse fisiológico, é muito reativa aos desafios sociais e apresenta insônia, nós vamos tratá-la com a Vitânia sonífera. Se ela apresenta o estresse relacionado a algum processo inflamatório, a gente vai entrar com a Fáfia paniculata. Se a gente perceber que ela tem um estresse social associado a quadros oxidativos muito intensos, a gente entra com Eleuterococcus centicosus. E se ela tiver ainda algum tipo de modificação endócrina muito intensa, hormonal muito intensa, em outros eixos, como por exemplo distúrbios dos níveis de estradiol, de testosterona, nós podemos entrar com asparagos racemosos. Nós podemos trabalhar também com uma associação com plantas anti-inflamatórias. Claro, porque todo esse processo é retroalimentado pelo quadro de inflamação. Então, anti-inflamatórios que podem ser usados. A própolis verde, a fração etanólica, que tem atividade anti-inflamatória muito proeminente. Urtica dioica e Boswellia serrata. Essas duas plantas são especialmente indicadas, especialmente se a mulher aqui tiver comprometimento dos níveis hormonais ou se tiver comprometimento ao nível, por exemplo, intestinal. Se tiver um quadro de inflamação intestinal, a Boswellia é a mais indicada. Nós vamos ter também antioxidantes, que certamente trarão um resultado bastante importante para a nossa paciente. E aí, entre esses antioxidantes, a gente pode selecionar a fração aquosa da própolis, porque ela, fração aquosa, contém derivados do ácido dicafeoilquínico, que tem um poder antioxidante extremamente poderoso. Podemos usar então a Vitis vinífera, não dá para ser o vinho, tá? Tem que ser de fato a Vitis vinífera, extrato seco padronizado. Podemos usar a Punica granatum, cúrcuma longa ou Camellia sinensis. Quais são as principais indicações de cada um deles? Vitis vinífera vai ter um efeito antioxidante e protetor, por exemplo, de cartilagens, de tecido articular, assim como a Punica granatum tem uma proteção de mucosa, de orofaringe e de pulmão. A cúrcuma longa é um antioxidante, mas também com propriedades anti-inflamatórias, que pode ser uma boa alternativa nesse caso, quando são percebidos no processo de avaliação clínica quadros inflamatórios localizados. E a Camellia sinensis, quando a paciente precisa de um start adicional de energia. Por um outro lado, nós temos também que regular o processo de resposta imunológica, porque essa resposta imune ela pode estar produzindo as modificações da atividade macrofágica no fenótipo M2 para M1. Então, as modulações imunológicas elas fazem com que a gente restabeleça um padrão de atividade macrofágica ideal, reduzindo a produção dos mediadores inflamatórios derivados dos macrófagos.
Então, nesse contexto de modulação imunológica, a própolis, as duas frações são importantes, um com uma fração imunomoduladora e a outra com uma fração imunoestimulante. A Glycyrrhiza glabra, que faz a modulação dos níveis de cortisol e também tem um efeito sobre o sistema broncopulmonar. E Polígolo cuspidatum, que também é uma planta bastante importante para regular o processo imunológico. Além desses efeitos, nós temos que trabalhar esse contexto da adiposidade com efeitos ou plantas termogênicas. Essas plantas termogênicas, dentro dessa abordagem integrativa no ovário policístico, podem estar diretamente relacionados ao aumento da metabolização e conversão de triglicerídeos localizados dentro dos adipócitos em ácidos graxos livres. Para que esse efeito termogênico seja importante para o paciente, nós podemos ter Coleus forscolli, Piper longum ou Allium sativum. Essa modulação termogênica, ela pode eventualmente estar associado, por exemplo, com Camellia sinensis. Essa associação aumenta ainda mais a atividade termogênica. Isso vai controlar o processo de adiposidades viscerais abdominais e reduzir as alterações inflamatórias e hormonais dessa modificação. E, obviamente, para controlar esse tecido adiposo, nós temos também que produzir redução dos níveis glicêmicos e triglicerídeos circulantes no plasma. Para fazer esse controle da atividade glicêmica e de triglicerídeos, nós temos 3 sugestões interessantes: a Garcinia cambogia, fazeolos vulgaris, que diminui a absorção intestinal, tanto de glicose quanto de ácidos graxos, e a Trigonella phoenugrecum, que então essas 3 plantinhas têm como objetivo o controle dos níveis lipêmicos de glicose circulantes. Nós podemos ter ainda moduladores da atividade do NF-κB e do NF-AT. São 2 fatores de transcrição nuclear bem envolvidos na transcrição das informações gênicas dentro do macrófago para a expressão de todas essas proteínas pró-inflamatórias, TNF-alfa, interleucina e leptinas. Todos esses 3 componentes eles são mediados a sua expressão gênica por NF-κB e NF-AT. Isso significa que se nós tivermos inibidores de NF-κB e de NF-AT, nós vamos diminuir, mesmo havendo uma ativação desses macrófagos, nós vamos ter uma redução na produção desses mediadores inflamatórios. E a gente com isso quebra esse ciclo de retroalimentação para a glândula adrenal e ovariana. Quem faz isso é efetivamente a própolis verde, fração etanólica. Esse foi um trabalho que nós mesmos demonstramos no nosso grupo de pesquisa, que a própolis é capaz de inibir a produção de interleucinas a partir da inibição do NF-κB. E tem descrito na literatura para Uncaria tomentosa e Tabebuia impetiginosa, que inibem também esses fatores de transcrição nuclear. Por fim, nós podemos ainda controlar aqui, protegendo o pâncreas e protegendo os receptores de insulina do estresse oxidativo que leva à atividade de resistência à insulina, usando 2 plantinhas super legais. Momordica charantia, melão de São Caetano, ou Ocimum sanctum, ou Tulsi. Eles dão uma hepatoproteção e uma proteção pancreática super bacana que protege os receptores de insulina contra o estresse oxidativo, diminuindo a resistência à insulina. Claro, se a gente tem uma redução da resistência da insulina, o pâncreas não precisa trabalhar tanto para produzir mais insulina. A gente reduz com isso o hiperinsulinemismo, reduz, portanto, a ativação, a retroativação dos ovários e da adrenal. E com isso reduz o efeito do excesso androgênico e também diminui cortisol. Então são fatores onde nós podemos intervir usando as plantas medicinais e que podem
certamente trazer um grande benefício para os pacientes de vocês.